Queda superior a 10% no preço do Bitcoin nos últimos 2 dias. Naturalmente, se o preço do Bitcoin está caindo 10% em 2 dias, as altcoins estão caindo ainda mais. A gente tem altcoin caindo 15%, 20% no mesmo período, altcoin grande, altcoin consolidada. Esse cenário faz com que muitas pessoas desistam momentaneamente dos criptoativos e vendam as suas moedas. Mas não vai ser isso que eu vou fazer. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no canal do Cointelegraph Brasil uma montagem de uma carteira pública minha, onde eu vou mostrar a força do DCA. Não importa o preço, não importa a cotação, a gente vai fazendo esse DCA e eu vou explicar mais para vocês ao longo desse vídeo. Entre os dias 7 e 9 de janeiro de 2025, o Bitcoin caiu da marca de cerca de 102 mil dólares para um pouco abaixo de 92 mil dólares americanos cada unidade. Ou seja, em 2 dias teve uma queda superior, levemente superior a 10%. E é natural que essa queda de 10% no preço do Bitcoin fez com que as outras altcoins, fez com que o mercado cripto como um todo tivesse uma queda considerável, perdesse bastante valor de mercado. No momento de gravação desse vídeo, que está sendo feito no final do dia 9 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin está cerca de 93 mil dólares, já começando uma tímida recuperação, digamos assim. De qualquer forma, a gente precisa entender um pouquinho o que aconteceu recentemente no Bitcoin antes de entrar na compra propriamente dita que a gente vai fazer no dia de hoje. O Bitcoin ele estava na casa dos 68 mil dólares americanos até a eleição dos Estados Unidos, que aconteceu no início de novembro de 2024. O Bitcoin estava na casa dos 68, 65 mil dólares americanos e depois da confirmação da eleição do Donald Trump, o que já era amplamente previsto pelas casas de aposta, por exemplo, como por exemplo a Polymarket, o Bitcoin disparou, o Bitcoin entrou numa espiral extremamente positiva, chegando a atingir uma all-time high superior a 107 mil dólares americanos cada unidade. Teve uma queda, teve uma correção, caiu ali também para 92 mil dólares americanos no final de dezembro de 2024. Esse ano voltou a recuperar para 102 mil dólares e voltou essa queda para os 92 mil. Correções naturais, até pela grande esticada que aconteceu de uma forma muito rápida e também pela conjuntura macroeconômica. Por exemplo, agora nessa primeira semana de janeiro de 2025, a gente teve acesso à divulgação dos dados da economia americana, que está mais aquecida do que o esperado. A quantidade de vaga de emprego gerada foi maior do que o esperado. Isso mostra o aquecimento da economia, o que gera um medo da inflação. Na última reunião do Fed, do Banco Central Americano, em 2024, eles já tinham dado um aviso de que, dependendo da curva da inflação, a curva do corte de juros seria mais lenta, mais devagar. E com esses dados de que a inflação está ali à espreita, ficou-se com medo do Fed, que vai ter uma reunião ainda em janeiro de 2025, vai ter a divulgação, né, de se vai cortar os juros ou não, tem um medo de que não haja o corte de juros. E não tendo esse corte de juros, o que vai acontecer? A renda variável perde poder e o dinheiro costuma fluir para a renda fixa. Então isso afetou não apenas o mercado cripto, mas todo o mercado financeiro de uma forma tradicional. Cada unidade do Bitcoin, que nem eu falei, perdeu mais de 10 mil dólares de valor por cada unidade. E isso arrastou todo o mercado também. Não foi só o Bitcoin que caiu, diversas outras criptomoedas caíram. O Ether, por exemplo, também estava ali cotado em 3.700 dólares cada unidade e chegou a cair para um valor de cerca de 3.229. Está bem próximo agora aqui, né? Essas mínimas aqui agora. Caiu de 3.700 para 3.200. É uma queda bastante expressiva, é uma queda bastante considerável. E isso a gente está falando dos 2 maiores criptoativos do mercado, que são, na minha opinião, as 2 blue chips, são os 2 ativos mais seguros. Se a gente olhar a Solana ali, que é um top 6, a gente vai ver que a queda ao longo desse período foi ainda mais intensa. Nos últimos 7 dias está caindo 10% e continua em queda, saiu de um patamar de 222 dólares agora para esse momento para 187. Então a gente vê que diversas criptomoedas estão em queda. O mercado como um todo está corrigindo. Além de todos esses fatores macroeconômicos, a gente ainda teve algumas notícias, alguns rumores, como por exemplo de que os Estados Unidos vão vender parte do Bitcoin que eles têm, que são Bitcoins apreendidos da Silk Road, do marketplace da Deep Web Silk Road. Então, isso tudo gera um rumor no mercado que faz com que o preço caia. E esse preço caindo, na mais da forma e na velocidade que está acontecendo, acaba afastando muitas pessoas. Muitas pessoas resolvem sair do mercado cripto, pelo menos momentaneamente. O objetivo desse vídeo, o objetivo dessa série, na verdade, que a gente está lançando, e esse é o primeiro episódio, é mostrar a força da criptomoeda
com o passar do tempo. O tempo é um fator primordial para a criptomoeda. Antes da gente começar a comprar, antes da gente abrir aqui a carteira pública propriamente dita, que eu vou fazer aqui junto com vocês agora, eu vou mostrar aqui uma matéria da época que eu ainda escrevia lá para o Criptofácil, que é um Bitcoin por R$ 2.300. O que está falando nessa matéria? Aqui, um dia desse estava revirando meus e-mails mais antigos à procura de uma informação quando achei um depósito de R$100 em uma exchange brasileira no dia 12 de julho de 2016. No mesmo dia eu saquei o Bitcoin comprado com esses R$100. Seu pedido realizado em 12 de julho de 2016, aí tem a quantidade de Bitcoins, 0,0436 BTC, foi completado. Fazendo uma regra de 3 rápida, chegamos a uma cotação de aproximadamente R$ 2.300 por Bitcoin. Isto em 2016, não faz tanto tempo assim. A corretora até que eu utilizei na época foi a brasileira Foxbit. A Foxbit foi a primeira corretora que eu utilizei para comprar Bitcoin lá em 2016. E isso demonstra como o Bitcoin, com o passar do tempo, venceu, né? Hoje, mesmo com essa queda bastante forte, cada unidade do Bitcoin está custando cerca de R$560 mil, sendo que cada Bitcoin já passou dos R$670 mil aqui no Brasil. Então, lá em 2016, um Bitcoin estava R$2.300. O que eu quero dizer com isso é que o fator tempo é primordial para o Bitcoin. O fator tempo é primordial para investimentos de uma forma geral, mas para o Bitcoin tem se provado ainda mais importante. Ainda mais agora que a gente tem potencialmente o Donald Trump sendo extremamente pró-indústria cripto, que nem ele já tem feito ações antes mesmo de assumir. Então, nossos prognósticos nesse momento são os melhores possíveis. E considerando que os nossos prognósticos nesse momento são os melhores possíveis, eu estou cada vez mais confiante no Bitcoin de uma forma geral. A gente tem, por exemplo, grandes bancos começando a comprar Bitcoin, a gente tem países comprando Bitcoin, a gente tem empresas alocando a tesouraria em Bitcoin, é um número que está crescendo, países estudando colocar o Bitcoin como também reserva estratégica, inclusive os Estados Unidos. Então isso tudo faz com que a gente tenha excelentes prognósticos para as criptomoedas de uma forma geral. Então com isso eu estou criando essa série aqui com vocês agora no nosso YouTube, mostrando uma carteira pública, comprando de pouquinho em pouquinho, fazendo DCA. Se você não sabe o que é DCA, eu vou explicar para você agora. DCA, ao pé da letra, significa Dollar Cost Averaging, ou seja, é o custo médio em dólar. E aqui, eu tenho até essa matéria aqui do Cointelegraph Brasil, a gente também tem alguns vídeos explicando aqui no nosso próprio canal de YouTube, ou então lá no Instagram do @Cointelegraph Brasil também tem essas explicações, mas no DCA o investidor divide o valor total do investimento e compra um ativo-alvo em intervalos. As compras continuam independentemente do preço do ativo e continuam até que o valor do investimento se esgote. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente queira comprar R$1.000 de Bitcoin. Ao invés da gente fazer uma única compra de R$1.000, a gente define intervalos, como por exemplo, uma vez a cada semana. Então, se a gente quiser investir R$1.000 no mês no Bitcoin, por semana são 4. Então, a gente, ao invés de fazer uma única compra, a gente vai comprar 4 vezes de R$250. A gente vai estabelecer um dia e vai fazer 4 compras de R$250, independente do preço do Bitcoin. Isso faz com que a gente evite comprar todo o nosso dinheiro no topo histórico e vai criando um preço médio ao longo do tempo. Isso tem se provado a melhor estratégia de investimento pensando no longo prazo em criptomoedas. Sendo sincero, não só em criptomoedas, mas eu vou falar aqui focado em criptomoedas nesse vídeo. Quem faz isso? O governo de El Salvador. O governo de El Salvador, por exemplo, todos os dias, sem exceção, compra um Bitcoin para a sua tesouraria, para a sua reserva estratégica. Alguns dias onde eles têm mais caixa, eles compram mais. Por exemplo, no dia 8 de janeiro, eles compraram 11 Bitcoins ao invés dos normais 1. Então, alguns dias eles compram mais, mas todo dia eles compram pelo menos um Bitcoin. Isso é um DCA. Independente do preço, você faz aquela aquisição para uma construção de um preço médio ao longo do tempo. Essa estratégia tem se mostrado ao longo do tempo a melhor estratégia possível e a estratégia que a gente vai adotar aqui na nossa série. Qual vai ser a corretora que eu vou usar? A gente tem uma corretora parceira aqui do nosso canal, que é a Coinext. E a Coinext está com uma promoção muito legal para novas contas, para novos usuários. Se você abrir a conta através desse QR Code ou do link que está aqui na descrição desse vídeo,
depois de você comprar R$100 em qualquer criptomoeda ou em conjunto de criptomoedas através da plataforma, você ganha R$25 em Bitcoin. Então, comprou 100, ganhou mais 25. Você pode ler o regulamento no link. Se você clicar, ler esse QR Code ou clicar aqui no link que está na descrição, você vai ser melhor. Você vai ver melhor os regulamentos. Mas, de qualquer forma, lá você vai ver. Gastou 25, lá você vai ver. Gastou 100, ganhou 25 em Bitcoin. Mas, de novo, dá uma olhada lá no regulamento. Até esse dia aqui está ativo ainda essa promoção da CoinExt, mas corre que com certeza é por tempo limitado. E vale muito a pena se você está chegando agora no mercado. Afinal de contas, você vai potencialmente ganhar 25% aí do que você está investindo inicialmente. Então, a gente vai fazer as compras na CoinExt, tudo bem? Então, eu vou abrir aqui a nossa corretora CoinExt, já estou com ela aberta, e eu vou fazer essa primeira compra pequena, para mostrar para vocês que o mais importante não é o valor que você está colocando, o mais importante é de fato você começar a se expor nesse mercado. Agora, por exemplo, eu depositei aqui R$200, paguei no Pix, depositei no Pix os R$200, o governo brasileiro vai saber mesmo as minhas transações, então tanto faz agora. Então tá aqui R$200 no Pix, e eu vou utilizar o gerenciador de portfólio do próprio CoinMarketCap, que para entradas manuais ele é muito bom, ele é muito efetivo. Então vamos lá, eu depositei R$200 na CoinExt. Vocês vão ver que eu tenho até algumas outras coisas, algumas outras criptomoedas aqui, mas como a gente vai fazer o traqueamento, o gerenciamento através dessa plataforma do CoinMarketCap, não tem o menor tipo de problema que a gente vai conseguir ver exatamente o quanto que eu coloquei nessa nossa carteira pública e o quanto ele vai virar ao longo do tempo nessa carteira pública. E para começar nessa nossa alocação desses R$200 iniciais, eu naturalmente vou apostar, eu naturalmente vou escolher o Bitcoin. O Bitcoin ele tem se mostrado um ativo muito forte ao longo do tempo, que nem eu mostrei para vocês a valorização que ele já me entregou de 2016 até agora, 2025, ao longo desses quase 9 anos, e os prognósticos são os melhores possíveis. Aqui, ó, inclusive tem diversos analistas que estão prevendo para ainda 2025 150, 180 mil dólares, grandes gestoras estão prevendo por aí, grandes gestoras de capital, e tem analista que prevê que até 2035 cada Bitcoin, por exemplo, vai bater 1,5 milhão de dólares cada unidade. Então, ainda não é tarde para começar a investir em Bitcoin, ainda não é tarde para começar a se expor em Bitcoin. Então, eu vou vir aqui na CoinExt e eu vou colocar 50% do que eu tenho, ou seja, R$100 em Bitcoin. Vou selecionar aqui. Vou até copiar esse número aqui, que vai ser interessante para mim depois. Confirmar ordem. E vou comprar. Então, compra executada. Com isso, a gente acabou de comprar os primeiros R$100 da nossa carteira. Então, o que eu vou vir fazer aqui? Vou vir aqui, adicionar transação, Bitcoin. Vou colocar a quantidade. O preço, eu vou selecionar o preço em que foi, então eu vou pegar ali exatamente na ordem o preço que foi. Então eu já peguei aqui o valor exatamente que foi, então eu comprei essa quantidade de Bitcoin por esse preço aqui em cada moeda e o valor total que eu gastei foi isso daqui. Tanto é que a gente pode ver que eu ainda permaneci aqui ó, com R$100,02. Então eu vou aqui, adicionar transação e a partir de agora eu já tenho esse preço. Inclusive, já está até tendo uma pequena queda depois que eu comprei. Mas não tem problema, porque que nem eu falei para vocês, o foco é no longo prazo. Então agora eu vou continuar e eu vou comprar Ether. O Ether é o segundo maior criptoativo do mercado e é um ativo que eu particularmente sou muito entusiasta. Já temos um ETF de Ether Spot no mercado americano e o ano de 2025 promete ser um ano bastante importante para esse ETF que traz muito dinheiro para o mercado. Por quê? Os ETFs atuais não têm a questão de rendimento, não tem a questão de staking, porque a diretoria anterior da SEC, a diretoria do Gary Gensler, não permitiu a questão de rendimento. O Donald Trump já fez o Gary Gensler renunciar, então dia 20 de janeiro vai ter a mudança de diretoria e o novo chairman, o novo presidente da SEC, o Paul Atkins, ele é pró-indústria cripto. Então o mercado espera que tenha modificação e que os ETFs de Ether Spot possibilitem staking, possibilitem rendimento. Se isso acontecer, vai ser muito dinheiro, vai ser muito capital que vai entrar no mercado, que vai entrar na rede Ethereum. Fora isso eu estou falando apenas de capital novo. Se a gente for olhar o ecossistema do Ether,
é onde o DeFi é mais estruturado, os NFTs são mais estruturados, é onde tem mais TVL, que é o valor total bloqueado na rede. Então, eu particularmente gosto muito da rede Ethereum, assim, por muito. Eu sou um grande entusiasta da rede Ethereum há muito tempo, não é algo recente. Não acho que é Bitcoin ou Ether, eu acho que é Bitcoin e Ether. Eu acho que os dois são muito importantes. No capital pequeno, 50% já foi para Bitcoin, só restaram R$100. Então, a gente tem que começar aqui a pensar com ainda mais cautela, ainda mais cuidado. E eu vou colocar 40, eu vou colocar, na verdade, tenho R$100, né? Eu vou colocar R$55 em Ether. Então, vou vir aqui, vou colocar 50%, vou aumentar aqui um pouquinho para ver se chega aqui no 55, vou botar em 3, então vai ser um pouquinho menos. Eu vou colocar 0.003, que vai dar 58 mais ou menos, é isso. E eu vou comprar essa quantidade agora de Ether, de ETH aqui na Coinex. Então já foi aqui, ordem executada, vou abrir aqui no CoinMarketCap, 0,003, 19.612,09, que foi o valor, 58,84, adicionar transação. Então agora eu já tenho esse capital aqui que foi investido. Então agora a gente vai lá. Me sobrou 41,22. E qual vai ser a criptomoeda que eu vou comprar? Eu vou comprar Solana. Por que eu vou comprar Solana? A Solana ela foi lançada em 2020, salvo engano, ali como uma alternativa à rede Ether, com o objetivo de ter maior escalabilidade, taxas mais baixas e tudo mais. Sofreu um grande dano quando a FTX caiu, quando a FTX colapsou, sofreu um grande dano. Eu mesmo achei que a Solana nunca mais ia voltar a ser a mesma, mas eles aproveitaram o bear market, trabalharam bastante, se reconstruíram e atualmente está brigando pela quinta posição ali de market cap, né, pela quinta posição de maior criptoativo com a BNB. Então, a Solana é uma moeda que eu vejo com um bom potencial futuro, pelo fato de ter construído boas aplicações, de terem... o ano de 2024 foi muita meme coin, muito projeto ruim dentro da Solana, mas que de qualquer forma ajudou a Solana a ganhar tração. Mas eu vejo muitas aplicações reais migrando para a Solana, então muitos projetos sérios migrando para a Solana. Esse ano também a gente potencialmente vai ter a aprovação de um ETF de Solana Spot nos Estados Unidos, que com a diretoria atual do Gary Gensler nunca seria aprovado, mas com a nova diretoria muito provavelmente vai ser. Então é um projeto que eu acredito bastante. E essa queda de 10% quase, 10% agora, nos últimos 7 dias, para mim é uma oportunidade. E aqui a gente está vendo em dólar. Se a gente puxar aqui, a gente pode ver em real também. Em real, nesse momento, cada unidade da Solana está ali cerca de 1.143, na Coinex está 1.138. Então, eu vou comprar Solana. Acabei de ver que para comprar Solana, o valor mínimo seria 0,05. E eu só teria aqui 0,03 com essa minha quantidade de BRL. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho a mais via Pix agora para poder fazer essa compra. E pronto, depositei aqui mais R$16 só para poder dar a conta certinho. Então, o total investido nesse DCA agora foi um total de R$216. Então, vou vir aqui, Solana BRL, vou comprar 100% do que eu tenho, que dá 0,05, nessa cotação aqui de agora. Então, confirmar ordem e feito. Comprei também a Solana agora. Sobraram uns centavinhos aqui por causa da quantidade que eu tinha, então vou vir aqui, adicionar transação, Solana 0,05, 1.141,36, né? 1.141,36, deu cerca de R$57 na Solana, adicionar transação. Então, nesse momento, foi aproximadamente esse valor aqui que eu investi, que já tenho aqui agora, né, R$213,27. Você vai ver que eu já tive algumas perdinhas, porque desde que eu estou fazendo a compra já teve alguma volatilidade. Além disso, a cotação que é utilizado aqui dentro dessa plataforma não necessariamente é a mesma cotação da Coinex. Afinal de contas, o CoinMarketCap
é um price index, ele é um índice de preço. O que ele faz? Ele calcula o preço com base em todas as exchanges do mundo. Ele vai fazendo o preço de cada exchange, o peso, quanto foi negociado em cada exchange e calcula um preço global. E além disso, ali ainda faz a conversão para BRL. Então não necessariamente é o mesmo preço da CoinEx, a gente já viu alguma variação. Então por isso ali que já está até dando alguma diferença ali, como se eu tivesse tido até inclusive alguma perda, mas a perda está menor do que isso daqui. Mas de qualquer forma, que nem eu já comentei com vocês, o objetivo é de longo prazo. A métrica importante para a gente anotar é, eu investi R$ 216 nesse momento e eu comprei essas quantidades aqui de cada criptomoeda. Eu comprei Bitcoin, eu comprei ETH e eu comprei Solana. Vamos acompanhar ao longo do tempo, sempre que eu for fazendo novas adições aqui nessa carteira pública, eu vou gravar um vídeo. Esse vídeo ficou mais extenso naturalmente porque eu expliquei todo o processo até a gente chegar na carteira propriamente dita, mas os outros vão ser mais rápidos, com toda certeza. Então, esse é o primeiro vídeo dessa nova série, onde a gente vai ter essa carteira pública, e nesse momento eu comecei com R$200, eu escolhi começar com Bitcoin, Ether e Solana. E aí, o que você achou dessas escolhas iniciais? Você escolheria essas criptomoedas também para começar ou você começaria com outras? Que nem eu falei, meu objetivo é no longo prazo e eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui no comentário que a gente vai lendo e a gente sempre vai respondendo nos nossos próximos vídeos. Valeu, muito obrigado pela companhia e até a próxima.